E vamos falar sobre segurança pública novamente e agora com o tema do dia, que é justamente, ou são justamente, operações em São Paulo, no Rio de Janeiro, a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, com mais de 100 pessoas mortas e o início de um debate sobre segurança pública que é pautado naquele Brasil que já tem uma engrenagem clara, né, Paulo Leite? Primeiro acontece ali a operação ou, em determinadas situações, a tragédia e depois vem a classe política brasileira tentando dar uma resposta emergencial a temas que nós devemos tratar não como forma emergencial, mas a longo prazo, no dia a dia. E você traz no rede98.com.br a coluna de hoje falando justamente sobre a operação no Rio de Janeiro e o tema, o título da coluna, a segurança pensada em Brasília com o Brasil fora da discussão. Você faz aqui um preâmbulo, explica o cenário, mas tem um dos pontos que me chama a atenção, o Brasil real e o Brasil de gabinetes. Por quê? Porque essa é a realidade que a gente vive, né? Quando você fala a classe política se a senhora do tema. Eu vou permitir licença para deixar a linguagem um pouco mais chula agora. A classe política gigola o tema. Aposta-se como gigolô de um tema, que é um tema de extrema seriedade e que não pode ser tratado do jeito que está sendo tratado. Porque Brasília é campeã de gerir política sem que olhe para o que está acontecendo no Brasil. E não é só na segurança pública. É em todos os processos, quer os econômicos, quer os de relação social, da saúde, da educação, enfim. É uma Brasília que vive à parte do Brasil. Essa é a grande realidade. Agora, é interessante a gente ver esse resultado da pesquisa da Quest, que é mais ou menos balizadora de tudo que a gente está conversando. A operação policial que aconteceu lá revelou algo que Brasília tinha esquecido. O povo quer segurança, o povo não quer discurso. O povo não quer teoria de ideólogos confinados em departamentos de inteligência, em universidades ou em ministérios no Brasil. Eu não estou aqui combatendo a inteligência produzida com conteúdo acadêmico. Eu estou dizendo que o conteúdo acadêmico por si, inclusive nas discussões sociais, falseia a realidade. Nós precisamos ter um pouco mais de proximidade entre o mundo ideal, traçado, idealizado e o mundo real. Enquanto nas redes sociais está se discutindo ideologia, a população está vivendo um medo real. Não é fogo de artifício que eles ouvem, não, para comemorar gol do time. É rajada de fuzil AR-15. É rajada de submetralhadora. É o que eles estão ouvindo. Só que o debate foi para o palanque. Agora eu vou te contar uma coisa aqui. O Estado sozinho não consegue enfrentar o crime. Se a sociedade agora não se assenhorar desse tema e não se rebelar contra essa pretensão de que o Estado sozinho vai conseguir realizar e discutir isso, nós não vamos para lugar nenhum. O governo federal está insistindo em planejar uma política nacional de segurança sem ouvir os outros entes. E vou chamar a atenção para uma coisa que me espanta. É ver o senhor ministro Alexandre de Moraes sair de Brasília e vai se reunir com o governador Cláudio Castro como se ele fosse um chefe de polícia ou um conselheiro de governo. A Constituição é clara. Judiciário não executa, judiciário julga. Nós estamos vendo uma subversão. Quando um juiz, o ministro da Suprema Corte, começa a orientar políticas públicas, ele está cruzando uma linha perigosa que separa a justiça da política. Nós temos que discutir isso com muita clareza. Quem é que governa esse país? O presidente, que tem que coordenar as ações nacionais? O governador, que tem que olhar para o seu estado? O prefeito, que tem que olhar para o seu município? Ou o ministro do Supremo, que aos poucos vai acumulando poder e protagonismo para discutir qualquer coisa? Nós temos que estender essa discussão sem a vergonha e sem o medo, porque eu sei que falar o que eu estou falando aqui me expõe a um risco de ser, inclusive, processado por um desses senhores togados, ou Batmans ou Batgirls que estão lá na Suprema Corte.
Mas tem que se falar com muita clareza. Não há política nacional de segurança pública sem que se ouçam todos os entes. Não há política nacional de segurança pública sem que se privilegie. O que já disse o Gustavo aqui. Mas uma monitoração absolutamente rígida, cruel, sobre a operação financeira das facções criminosas organizadas nesse país. É tirar o dinheiro desses caras. A Colômbia fez isso. Por que a gente não consegue fazer? Sabe? E outra coisa, ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ficar em Brasília, na Suprema Corte, julgando à luz da Constituição. Não pode descer ao Rio de Janeiro para saber se lá está sendo executada numa política que não lhe pertence em discussão. De geração de política é feita pelo Poder Executivo. Se houver transgressão à Constituição e provocados por isso forem os ministros do Supremo, eles devem falar alguma coisa. Mas não se antecipar e discutir e querer dizer qual é a força e ação que uma polícia civil ou um militar de um Estado tem que ter contra o crime organizado. Quem tem que decidir isso é o governador do Estado, com uma política nacional de segurança que privilegia a segurança em todos os entes federados e não o ministro da Suprema Corte. Antes de passar a palavra aqui para o Gustavo, só trazendo os números da pesquisa Quest divulgada hoje, esse levantamento mostra que 85% dos moradores do estado do Rio de Janeiro apoiam aumentar a pena de prisão para condenados de homicídio a mando de organizações criminosas. E fala também sobre 72% concordando em enquadrar o crime organizado como organização terrorista. Esse levantamento feito na quinta e na sexta-feira também perguntou a esses moradores, levantamento divulgado ontem, melhor dizendo, que o Léo Rocha trouxe aqui, se eles aprovam ou não esta operação. E a maioria das pessoas que vivem nas favelas do Rio de Janeiro, especificamente nos complexos do Alemão e da Penha, aprovam esta operação. Gustavo, o que dizer do ponto de vista econômico, que obviamente nesse caso se mistura muito ao político, em relação a esse debate sobre segurança pública, que a gente já deixou bem claro aqui, vem em um momento que não deveria ocorrer, né? A gente deveria estar sentado debatendo segurança pública friamente e não sob a fumaça de uma operação que inclusive serve como palanque para muita gente do campo político aqui do país. Ocorreu por necessidade, né? Impressionante. Antes de começar, né, eu enviei para vocês hoje mais cedo, né, e recomendo que quem tem a oportunidade de ler, que leia o editorial lá do Brasil Journal sobre isso, porque foi uma surpresa muito grande para mim, dado o viés que foi evitado. Só te interromper, o editorial chama-se A Luta do Bem contra o Mal. Você que entrar no Brasil Journal consegue acessar esse editorial justamente por esse título. Está lá em economia. E bastante corajoso, bastante, enfim, né, sugiro que leiam. Né, o bem é o bem e o mal é o mal. Mas olhando para os processos econômicos, assim, a primeira grande questão é que a situação de contorno eleitoral ela muda, e se isso é verdade, a situação de probabilidade assumida dos ajustes econômicos também tem que mudar, né, dado o cenário eleitoral. Né, como você colocou, isso vai ser palanque para os dois lados. Mas, diga-se de passagem, né, vamos separar quem são esses dois lados, né, porque enquanto a gente teve, né, uma melhora, né, para o Lula por conta desse evento cisne branco, que foi o tarifaço do Trump, essa coisa toda, né, que ele chamou de soberania e etc., né, e acuou muito, né, o que se chama de direita, não é isso? Agora, o que se chama de direita, né, tem um benefício quase que de cisne branco, né, com relação a essa temática da segurança pública, e isso leva uma assunção de probabilidade, ou como que se gera expectativa de preço a partir de cenários eleitorais que talvez tenham ganhado uma diferença. Também faz uma diferença, a gente discutiu isso, sobre não só a teoria do eleitor mediano, mas a teoria do eleitor mediano que pensa no curto prazo, com as informações de curto prazo. Né? Essa informação está muito mais fresca na memória para virar o ano do que vai ser necessariamente o tarifaço, cujos efeitos foram muito minimizados também. O que leva, né, essa grande discussão de que talvez não é a economia que vai ser
a discussão para a eleição, mas vai ser segurança pública, né? E na sexta-feira, né, também o broadcast político, né, que é, enfim, parte de cientistas políticos que estão ali nos bastidores de Brasília e etc., eles conversaram com alguns congressistas que são, né, membros do PT, e eles mesmos assumem que, na verdade, a única coisa que eles podem fazer agora é tentar minimizar, né, qual que vai ser o nível de perda que eles vão ter, porque eles vão perder esse debate, né, por tudo que historicamente, né, a esquerda e principalmente o PT se pronuncia desse lado. Né, mas assim, sem o viés político da concepção, assim, quando a gente olha para tanto a Quest quanto para a Atlas Intel, e faço, né, o seguinte aviso, né, temos que olhar para esses dois centros, né, pelo sentido estatístico do intervalo de confiança. O que eu quero dizer é o seguinte: é tão bizarro o número que eles chegaram, né, que nem viés ideológico pode macular qual foi esse resultado, porque ultrapassa o intervalo de confiança da estatística, né, que você poderia ter por viés ideológico de perguntas ou qualquer outra coisa do tipo. E quando eu comentei isso com vocês ontem, que saiu ontem, né, a pesquisa, talvez o dado que mais chamou a atenção foi quem aprova e quem desaprova. E ele separa, né, a Quest separou entre esquerda lulista, esquerda não lulista, independentes, direita não bolsonarista e direita bolsonarista. Obviamente que, né, da direita e direita bolsonarista é 90% de coisa, né, e na esquerda mais ou menos 30%. Mas só que essa não é uma eleição sobre cristalização, né, dos dois polos, que são muito cristalizados, né, tanto dessa parte mais à direita quanto essa parte mais à esquerda. Né, o swing vote aqui, né, o voto que deveria ser capturado, que é exatamente tudo que o governo Lula também está tentando fazer, né, através da sua política econômica, entre aspas, tá? Para quem não está vendo, eu estou fazendo entre aspas, né, o que importa é esse independente. Né, e o independente é 61% de aprovação. Isso é muito, muito superior para uma mudança de discussão. Independente do que vai ser os resultados lá na frente, né, mudou aparentemente a situação de contorno, e é óbvio que a situação de contorno ter mudado não muda só o cenário eleitoral, muda o cenário de discussão econômica hoje. Né, vai ser surpassado. Né, então, todas as discussões que a gente tem que ter de economia vão ficar razoavelmente em segundo plano para as discussões de segurança pública, né, e, obviamente, cada um tentando se beneficiar dessa discussão. Então, assim, sei lá, acho que faltam 35 dias úteis para o recesso. Não é isso? E lembrando que em ano eleitoral não se pode fazer muitas alterações da parte da política econômica. Né? Então a gente está falando que várias coisas que a gente deveria estar conversando, a gente tem 35 dias para fazer. De duas uma, ou a gente não vai discutir, ou vai discutir muito rápido e o efeito talvez seja pior do que não discutir. Esse é o grande temor, é que seja por abreviando um tempo de discussão que tinha que ser mais longo. Talvez o maior de todos os temores. Nenhum outro evento com essa grandeza de ação policial, Carandiru, Chacina da Candelária e outros eventos que aconteceram, nenhum deles tem a importância desse, pelo momento que acontece, pela forma como aconteceu. Por isso essa percepção da população é muito clara. Tem uma coisa muito interessante que a pesquisa mostra, eu até fiz uma análise rápida, que é aquela fala desastrosa de Lula, dizendo que traficantes são vítimas dos usuários. Isso acentuou a divisão ideológica muito claramente e está reforçando um contraste entre a retórica dos direitos humanos. A gente deixar bem claro, é muito claro isso, é uma retórica de direitos humanos, não são ações de direitos humanos. Eu vejo muito desses profetas dos direitos humanos falando, eles usam de retórica. E agora ficou claro, a retórica de vocês foi para o lixo. A retórica dos direitos humanos está indo no sentido contrário do que quer a população na ação de segurança pública. É firmeza, é ação determinada contra o crime organizado. Os retóricos, e só os retóricos, porque há os que entendem direitos humanos de maneira mais ampla, mas os retóricos de direitos humanos, esses que ficaram com bandeirinhas nas redes sociais, que ficaram com bandeirinhas nos debates nas universidades, guardem as bandeiras, porque vocês, com esse discurso, prejudicaram o entendimento de uma verdadeira política de segurança pública.